gentileza, lendo a palavra bíblica com a Sofia, leremos o capítulo 107 de Salmos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pelo seu amor, favor e poder. Fica conosco o restante desse dia, o dia vindouro, com tudo neles te amamos e agradecemos ao Senhor, pois só o Senhor é digno de adoração. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos de Deus Pai, nós somos de Deus Filho, nós somos de Deus Espírito Santo. Amém. Amém. Temos no capítulo 107, 43 versículos e diz do versículo 1 em diante. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfaleciam neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os ouviu das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois desendentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. De modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e os livrou das suas tribulações. Tirou-os das trevas e das sombras da morte e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze e quebrou as trancas de ferro. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Os que, tomando navios, descem aos mares e os que fazem tráfico na intensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do Altíssimo. Repetindo o versículo 23 do 23 em diante. Os que, tomando navios, descem aos mares, os que trazem tráfico na imensidade das águas. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas do abismo, pois Ele falou e fez levantar o vento tempestuoso que elevou as ondas do mar. Subiram até os céus, desceram até os abismos, no meio dessas angústias desfalecia-lhes a alma. Andaram e cambalearam como ébrios e perderam todo o tino. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Fez cessar a tormenta e as ondas se acalmaram, então se alegraram com a bonança, e assim os levou ao desejado porto. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no também na assembleia do povo e o glorifiquem no conselho dos anciãos. Ele converteu rios em desertos e mananciais em terra seca, terra frutífera em deserto salgado, por causa da maldade dos seus habitantes. Converteu o deserto em lençóis de águas e a terra seca em mananciais. Estabeleceu aí famintos, os quais edificaram a cidade em que habitassem. Semearam campos e plantaram vinhas e tiveram fartas colheitas. Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. Mas tornaram a reduzir-se e foram humilhados pela opressão, pela adversidade e pelo sofrimento. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão necessitado por um alto retiro, do 40 novamente em diante. Lança ele o desprezo sobre os príncipes e os faz andar errantes onde não há caminho. Mas levanta da opressão necessitado para um alto retiro, e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. 43º e último versículo do capítulo 107 de Salmos nos diz: quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor.
Quem é sábio, atente para essas coisas e atente. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. E repetindo, para fechar, quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Pois bem, por meio desses 43 versículos, nos fala o capítulo 107 de Salmos acerca que Deus salva de todas as tribulações. O salmista nos dá a orientação: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Se acabasse aqui, todo o capítulo 107 já teria instrução e motivo para reflexão maravilhosa. Versículo 6 nos diz: então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. O 8º, rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 13, novamente a instrução. Então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. E o versículo 15 em seguida: rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Quer instrução maior? Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Versículo 15. XIX. Então na sua angústia clamaram ao Senhor. Quantas vezes? O que fazer na angústia? Clame ao Senhor. Então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. E aí, depois de... então na angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Versículo 21. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Deus está sempre nos ouvindo. Versículo 28. Então na sua angústia clamaram ao Senhor e Ele os livrou das suas tribulações. Então se alegraram com a bonança e assim os levou ao desejado porto. Novamente, rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. O 38º nos diz: Ele os abençoou, de sorte que se multiplicaram muito, e o gado deles não diminuiu. – 41. Mas levanta da opressão necessitado para um alto retiro, e lhe prospera famílias como rebanhos. Os retos veem isso e se alegram, mas o ímpio por toda parte fecha a boca. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. Quem é sábio, atente para essas coisas e considere as misericórdias do Senhor. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Em tudo dei graças, diz a palavra do Senhor. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Tudo coopera para o bem daqueles que amam e temem a Deus e vivem conforme o seu propósito. Estejamos atentos para
agradecer ao Senhor e receber dele a instrução. Quantas vezes diz assim: rendei graças ao Senhor porque ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Rendam graças ao Senhor por sua bondade. Rendam graças ao Senhor por sua bondade. Tantas vezes aqui. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou de suas tribulações. Versículo 6. Versículo 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Versículo 19. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor e ele os livrou das suas tribulações. Primeiro, então, na angústia, clamaram ao Senhor e ele o livrou das suas tribulações. Depois disso, rendam graças ao Senhor por sua bondade, por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ou seja, na hora da dificuldade, o que fazer? Primeiro, clamar ao Senhor, porque ele livra das tribulações. E depois, rendam graças ao Senhor por sua bondade. Ou seja, agradeça, porque melhor que pedir é agradecer. Que Deus a todos abençoe e proteja. É o que desejo para a minha vida, para a vida de cada um dos meus familiares, nossa família consanguínea, família cristã, vizinhança, respectiva parentela, pessoas da vida do dia a dia. Você que acessa essa mensagem vindo da leitura bíblica, emenda a palavra bíblica com a Sofia nesse canal, compartilhando conhecimento 1. Que Deus a todos abençoe, é o que desejo. E nos lembremos de orar por todos, pela nossa própria vida, nossa família, por aqueles que pediram que orássemos por eles, por aqueles que não pediram que orássemos, mas nós sabemos que existe ali alguma necessidade. Orar por aqueles que ainda não conhecem o Senhor, para que Deus dê a oportunidade de eles virem a conhecê-lo. E orar para que toda autoridade constituída faça bom uso do livre-arbítrio em benefício a essa oportunidade que tem, em benefício, sobretudo, dos mais necessitados. Nos lembremos de nossos irmãos menos favorecidos, como, por exemplo, aqueles que vivem em condição de rua. Que Deus a todos abençoe e proteja. Sucesso!